Galera, é o seguinte, primeiramente, boa tarde para todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo e vamos falar de seleção, né, gente? Então, a CBF, se eventualmente ocorrer a demissão do Dorival e tal, e eu espero que aconteça, como eu falei no outro vídeo, inclusive eu quero que vocês entrem lá e façam o mesmo procedimento que vocês irão fazer aqui, que é deixar o like, comentar e compartilhar, tá, gente? Deixe sua opinião nos comentários e tal. Eu agradeço demais. Tá, então, para mim, é uma questão de demissão que já era para ter acontecido desde o episódio da final da Copa América do ano passado contra o Uruguai, que foi eliminado nos pênaltis, né? Que o Dorival fica com aquela cena icônica fora da roda ali, sabendo que era ele que tinha lá no meio que tinha que estar no meio para poder orientar os jogadores. Então mostra que ali é uma evidência muito grande de que ele está perdido na seleção, tá? Foi convocado uma reunião, ainda não saiu a decisão, né, de agora nesse momento se demitiram o Dorival ou não, mas a CBF já está em busca de outros treinadores, o que indica é que 90% de certeza que o Dorival vai ser demitido aí da seleção, né? Depois de uma goleada contra a Argentina, muitas pessoas acabaram de perder a esperança de uma vez, cara. E a Argentina, desculpa meu Deus, o Brasil cogita aí alguns técnicos, como Felipe Luiz, tal, ou seja, não sei se foi uma indicação da CBF, né? Ou seja, por parte da CBF, o Jorge Jesus está sendo monitorado e o Ancelotti. Mas a CBF quer priorizar o Ancelotti. O Ancelotti ainda tem um vínculo aí com o Real Madrid e provavelmente ele tem que acabar essa temporada, né? O que vai dar tempo, né? Já que as eliminatórias já encerrou. Eu acho que ainda tá muito próximo da Copa, então o Brasil teria que decidir qual técnico seria para o Brasil logo depois que terminar a Copa. Terminou a Copa, cara, ou seja, eles tinham que passar longos dias aí para poder ter a certeza de que qual técnico vai firmar na seleção, tá? O Dorival ainda assim naquela época era um bom nome, tá? Para mim ainda não era, tá? Porque por mais que seja um técnico que ganhou títulos importantes como a Libertadores lá de 2011, onde ele colocou aquele super time para aprimorou mais aquele time, porque aquele time era recheado de craques. Você tinha o Neymar, você tinha o Elano, você tinha o Edu Dracena, você tinha o Léo, né? Você tinha uma porrada de craques aí, você tinha o Ganso e por aí vai. Então o Dorival coloca esse timão para jogar também, ganha a Libertadores com o Flamengo, né? Apesar dele pegar um trabalho ali que o outro técnico já tinha começado, é campeão pelo São Paulo, do título inédito com o São Paulo e tal, mas ainda eu não senti que o Dorival era o técnico certo para a seleção, tá? Eu acho que a seleção, pela dificuldade na época que eles tiveram de contratar o Ancelotti e tal, eles poderiam, pelo alcance que a seleção tem, pelo conhecimento que ela tem, pela relevância que ela tem no cenário mundial do futebol, ela poderia ter arrumado um técnico de ponta aí também, muito melhor que o Dorival, muito melhor do que o Diniz, para poder firmar de vez um compromisso, né? Porque depois que o Brasil encerra aquele ciclo de Copa e inicia o ciclo das eliminatórias, eles poderiam muito bem, como eu falei, pela potência que tem, pela relevância que tem, pelo conhecimento que tem, conseguir um técnico de alto escalão, um técnico europeu, né? Ou seja, de ter decidido o Jorge Jesus, né? Que é o técnico que eles estão especulando, enquanto o Ancelotti, enquanto há outro desfecho da parte de contratar o Ancelotti, poderia ser o Jorge Jesus, né? Porque é um técnico que até o início do ano passado, ele, ou seja, foi protagonista comandando o Al Hilal, e é até hoje, né? Mas naquele momento do ano passado, né? Ele fez um time saudita se tornar o time que teve mais vitórias consecutivas, que foram 34 vitórias,
tá? O que é histórico, nenhum outro time conseguiu essa façanha, né? E desde 2022, que eu acho que era para o Brasil ter convocado ele lá, quando iniciou o ciclo de eliminatórias, né? Ou seja, naquela época ele ainda assim era o técnico que, ou seja, marcou história no Flamengo, né? 81,3% de aproveitamento foi o melhor aproveitamento que um técnico teve na história do Flamengo. Eu não estou falando de estrangeiro, né? Do técnico estrangeiro teve mais aproveitamento, isso é claro que ele ganha de lavada, mas entre todos que passaram, estrangeiro ou não, ele foi o que teve mais aproveitamento, foi 81,3% de aproveitamento, tá? E são 10 títulos coletivos aí, né? E títulos, não são 10 títulos individuais, sendo 23 títulos coletivos. Está na ativa desde 90 até 2025, né? Então tem muita bagagem no futebol português, no futebol brasileiro. No futebol turco ele não vai muito bem, na Arábia Saudita ele já decola. E olhando esse currículo de longevidade, apesar dele passar somente em um clube de expressão como o Benfica, assim, ele é um técnico que tem uma característica muito importante, cara. Eu acho que ele leva muito a sério essa ideia. Muito a sério não, acho que com muita justiça, com muito pulso firme, porque hoje em dia a gente não vê tanto pulso firme, né? Ou seja, de pessoas autênticas como o Jorge Jesus, por exemplo, de não pulso firme de manter a tradição, cara, de reforçar a tradição de que nenhum jogador é maior do que o clube. E se ele entrar na seleção, por exemplo, claro que acontece coisas diferentes. Por exemplo, o Neymar foi para o Al Hilal, o Neymar não vai para o Al Hilal. Mas pelo contexto, por ser um time com muito dinheiro, de ser rei da Arábia Saudita, enfim, não se encaixa muito bem. Mas assim, a respeito do Jorge Jesus, até às vezes eu me perco no assunto, mas ele, quando se trata de seleção, ou seja, por ele não simpatizar muito com o Neymar e tal, eu não sei se necessariamente é simpatizar, talvez ele não vai dar assim, a liberdade que o Neymar vai querer na seleção. E talvez, olhando por ou seja, uma probabilidade, não uma certeza, isso possa meio que, se caso eventualmente o Jorge Jesus vá para a seleção, ou seja, uma suposição, pode ser que o Neymar tenha aí 40 a 50% de chance de não participar da Copa de 2026, se o Neymar dá previsões como essa, como se lesionou agora recentemente. Então, eu acho que é um nome muito bom, não só pela sua bagagem de títulos ali, por ele ter alguns fatores que destoam ele, ou seja, não sei destoar, mas que diferencia ele muito, né? Que é protagonista de um time que ficou 34 vezes sem perder e tal, ou seja, são 34 vitórias, tá? E consecutivas, né? E é o técnico que mais vezes teve o melhor aproveitamento do Flamengo, de 81,3%, né? E 10 títulos coletivos. Então tem muita bagagem o Jorge Jesus. Eu acho que se firmar o Jorge Jesus agora, cara, seria bom. Como eu falei, que se tivesse convocado lá em 2022 seria melhor, porque dava tempo dele treinar, dele resolver, dele planejar até 2026, que é ano que vem, as eliminatórias encerraram por agora, né? E tal, então eu não sei se vai dar tempo de se adaptar com a seleção ainda até a Copa e tal, tá? Caso contrário, o Brasil vai sofrer um pouco, né, na fase de grupos ali, até se reencontrar e tal. E por outro lado, a gente tem outro candidato que é forte também, cara, que é o Abel Ferreira. Muitas pessoas especulam o Abel Ferreira e tal. Eu não sei se a CBF está monitorando o Abel Ferreira, mas de qualquer maneira eu acho que ele ganha mais no Palmeiras. Mas se eventualmente ir, ele é um nome ótimo para a seleção, porque ele está no Palmeiras desde os 5/11 de 2020. E de lá para cá ele coleciona muitos títulos, né, cara? São 13 finais ao total, 8 títulos e 5 vices, cara. Assim, é uma relevância absurda e títulos de peso, como 2 Libertadores consecutivas,
quase conquista o tri do Brasileirão de maneira consecutiva, campeão da Supercopa do Brasil, tricampeão do Campeonato Paulista. Se ganhar hoje, vai para 4 títulos, que hoje tem final contra o Corinthians, hoje é guerra, né? Ou seja, um derby muito incrível aí. São 336 jogos por aí, ou 340, são quase 200 vitórias, 83 empates, o que são números absurdos aí. E desde lá pra cá, cara, o incrível é que o Abel segue constante, já tem em novembro vai fazer acho que 5 anos de Palmeiras, né? O que é incrível para um clube. Ou seja, você olha para muitos, você olha para o Flamengo, você olha para o Corinthians, você olha para o São Paulo, para as principais equipes de ponta, eles estão sempre trocando técnicos, enquanto o Palmeiras permanece com um, jogando muito bem, ganhando títulos, impondo uma nova tradição do clube, que é o time do pacto, né? O Palmeiras que protagonizou até outro dia aí jogos com o Botafogo, né? Que aquela virada muito surpreendente de, não sei se foi de 4-3, né? Que o Hendrick brilha, e depois você tem outra virada em cima do Botafogo, onde o Gustavo Gomes tem um gol anulado pela Libertadores, e fora ainda que o Palmeiras já virou muito em outros jogos. Então vai fomentando uma identidade ali no clube, né? Criando frase como o Abel, né? Com o Palmeiras, que é o time do pacto, e é muito incrível essas referências, que mostra que o técnico é um B10 mesmo, um cara foda pra caralho. Né, o Abel tem algumas características, cara, entre elas é manter a superioridade numérica contra o rival em sua linha defensiva, o que é muito importante, tá? A principal intenção tática, né, do que eu falei agora, é atrair a pressão do rival, né, com toques curtos para depois escapar pelas laterais, né, pelas pontas, né. Você vê que é um técnico que tem muito planejamento aí, e provavelmente é o maior técnico aí do Palmeiras e tal. Depois que o Abel chega com o Palmeiras começa a se tornar aí o time com mais tradição em Libertadores, cara, assim. Claro que você já teve times que já foram muito campeões, mas eu falo pro contexto de Libertadores, talvez o Palmeiras aí é os 3 melhores, ou se não o melhor em tradição em Libertadores, cara. Então é a história se construindo aí no Palmeiras. E por outro lado, você também tem fechando o ciclo de Abel e do Jorge Jesus, cara. Pra finalizar, a gente tem o Felipe Luiz, cara. Renato Gaúcho também foi cotado até outro dia. Eu também gostaria muito do Renato Gaúcho. Talvez naquele 2022 o Renato Gaúcho também seria uma boa oportunidade, e o mais próximo e o mais fácil, né, pra gente. Mas pelo momento que o Grêmio vivenciou, cara, em 2022, né, assim, eu acho que não deu credibilidade não deu credibilidade pro Renato comandar a seleção naquela época, mas ainda assim é um nome bom. Por outro lado, a gente tem a questão do Felipe Luiz, que é um técnico mirim, surgiu muito inteligente, um rapaz muito virtuoso, e demonstrou em algumas entrevistas que tem cunhão para isso, né? Mas pelo Flamengo ele já começa com 3 títulos, ele pega uma Copa do Brasil que foi começado com outro técnico, mas ganha com maestria, ganha a Supercopa Rei e ganha o Campeonato Carioca em cima do Fluminense, né? É um técnico muito bom, sim, mas surgiu agora. E o que as pessoas têm a respeito do Felipe Luiz são mais expectativas do que concretização. Ou seja, é um técnico que ainda não tem assim uma bagagem de títulos. Então as pessoas criam muita expectativa, mas não olham a bagagem de títulos. Porque um técnico que tem um histórico grandioso, passa mais confiança e mais segurança. Mas seria uma boa aposta também. Eu acho que no momento não é a opção certa, porque expectativa não é certeza, e você tendo uma carreira longeva, ganhando títulos, chegando em finais, criando identidade, e ao mesmo tempo tendo expectativas surgidas através disso que eu acabei de falar, de constância, de bagagem, de identidade, ou seja, atributos que um técnico precisa para comandar uma seleção de ponta como a seleção brasileira. E o Felipe Luiz, no momento,
tem mais expectativas do que bagagem. Então, para mim, fica entre esses três. Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira. Deixe seu like, comente, compartilhe. Convido vocês a assistir ao assistir o outro vídeo. Como eu falei no princípio, façam o mesmo procedimento lá, porque vai servir como complemento para esse vídeo, o outro vídeo. Um grande abraço e até a próxima.